Nesse vídeo você vai entender definitivamente qual que é a diferença aí de tomada de 2 pinos para tomada de 3 pinos e essa polêmica aí que estão querendo acabar com a tomada de 3 pinos, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer a pessoa que mandou a ideia do vídeo, queria pedir para você, mande aí ideias para novos vídeos, mande dúvidas e queria te pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito. Também queria te pedir para compartilhar, para orientar mais pessoas. Mas vamos lá. Olha, pessoal, a diferença básica entre a tomada de 3 pinos para a tomada de 2 pinos é a existência de um pino para o aterramento. Isso é o conceito básico. Agora, para você entender qual que é a diferença de ter uma tomada de 3 pinos para uma tomada de 2 pinos na prática é o seguinte. Primeiro, se você tem uma tomada de 3 pinos na parede, mas o pino do meio não está ligado ao aterramento, é a mesma coisa de ter uma tomada de 2 pinos, porque o pino do meio está inutilizado. Talvez esse seja o motivo que tem tanta gente realmente apoiando a ideia de acabar com a tomada de 3 pinos, porque a tomada é de 3 pinos, mas o eletricista brasileiro não tem a cultura de fazer a rede elétrica com o aterramento. Isso por 2 motivos. O primeiro motivo é cultural, realmente ele não liga o aterramento e pronto. E o segundo motivo é porque encarece, é um fio a mais e vai acabar aumentando o preço da instalação. Mas e na prática, como é que funciona? Se você tem um equipamento isolado, isso não faz diferença nenhuma porque esse equipamento tem 2 pinos. Pronto, então pega, por exemplo, o carregador do seu celular provavelmente vai ser um carregador com 2 pinos, porque ele é isolado, ele é de plástico. Agora, quando você tem um equipamento com partes metálicas expostas, aí você já tem uma tomada de 3 pinos, porque a finalidade é conectar o pino do meio até a parte metálica exposta. Mas por quê? Você lembra das antigas geladeiras que a gente encostava e tomava choque? Às vezes você já teve a experiência de encostar em algum aparelho, né, no metal de um aparelho e tomar choque. Isso acontece porque existe a possibilidade de fugir um pouquinho da energia e chegar até a parte metálica. Então, por exemplo, aquela geladeira de metal que está dando choque, ela poderia não estar dando choque se o pino do meio estivesse ligado ao terra. Então, a finalidade do pino do meio é isso, é criar uma condição para que todas as partes metálicas dos aparelhos estejam conectadas ao aterramento e não exista a possibilidade dos aparelhos com partes metálicas te darem choque. Aí, quais são os aparelhos com partes metálicas? Por exemplo, a geladeira que eu já citei, mas o fogão também é um aparelho que hoje em dia tem uma instalação elétrica, seja porque tem o dourador que é movido a eletricidade, ou então porque tem lá aquele foguinho lá para dar partida no gás, mas a realidade é que ele está plugado na tomada e tem parte metálica exposta, forno de micro-ondas, forno elétrico, então tem várias coisas na sua casa que possuem partes metálicas expostas e por isso seria interessante que você tivesse a tomada de 3 pinos instalada com o pino do meio ligado até o aterramento. E tem outras coisas que você pode fazer também para você ter uma possibilidade aí de proteção, como por exemplo, você pode ter um dispositivo de corrente residual, que é um dispositivo interessantíssimo, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que vamos imaginar que uma criança encosta ali e toma um choque nesse dispositivo, aí esse dispositivo desliga a rede, né, desliga aquela energia da tomada ali para evitar problemas maiores. Mas a grande realidade é que quando você tem um dispositivo de corrente residual instalado na sua casa, assim que você está, vamos imaginar, você está lavando ali um fogão e a água foi num local que não pode, ele vai automaticamente desarmar a rede. Ele te permite, inclusive, perceber fuga de energia que acontece no momento em que tem algum problema técnico. Pode fazer você gastar aí uma grande quantidade de dinheiro, por exemplo, um exemplo básico. Vamos imaginar que você tem aí uma geladeira e que um fio dentro da geladeira encostou na carcaça e você tem um aterramento. Então você vai jogar um pouco de energia para a carcaça através do ferrugem, por exemplo, e acaba que não desarma a chave, simplesmente vai jogando energia para o aterramento, sua conta vem muito cara. O dispositivo de corrente residual vai fazer a chave desarmar porque é uma fuga fora ali do padrão que ele aceita a circulação de energia. Mas a grande realidade é: como que a gente perde ou deixa de perder se realmente o governo atual revogar as tomadas de 3 pinos? O primeiro ponto é: qual que é a proposta, né? Se a proposta for introduzir a tomada de 2 pinos, mantendo a tomada de 3 pinos, a coisa vai ser cultural da mesma forma, porque se dentro da sua casa
você tem tomadas de 3 pinos, mas os pinos do meio não estão ligados, elas não valem absolutamente nada. Então, nessa ocasião, a tomada poderia ser de 2 pinos, não faz diferença. Por quê? Porque no Brasil a gente não tem uma certificação da instalação elétrica. Não tem, por exemplo, igual acontece na Inglaterra, que vai uma pessoa inspecionar para ver se as tomadas estão com o aterramento conectado. Então, numa situação do Brasil em que realmente as pessoas não têm essa cultura de usar tomadas de 3 pinos, mudar para permitir a utilização, né, nem digo mudar, permitir a utilização de tomadas de 2 pinos, pode até baratear um pouco a instalação. O que seria o ideal? O ideal seria a obrigatoriedade das tomadas estarem aterradas. Esse seria o cenário ideal. Agora, e se a gente estiver realmente retirando as tomadas de 3 pinos? E se o governo fizer uma proposta que a partir de agora é obrigado ter tomadas de 2 pinos e as de 3 pinos agora não vão ser mais fabricadas e etc. Aí é um crime contra, obviamente é um crime contra a sociedade. Por quê? Essa possibilidade de proteção, ela tem que estar disponível. Se a pessoa não instala essa proteção dentro de casa, é porque a pessoa às vezes não quer, não tem orientação a respeito disso. Mas proibir a existência desse tipo de produto que protege a pessoa contra um choque, né, protege contra acidentes, isso aí já é uma loucura. Eu não acredito que seria possível hoje, né, no atual avanço tecnológico, apesar de todo o obscurantismo, eu não acredito que seria possível proibir a tomada de 3 pinos, mas talvez introduzir a possibilidade de você ter na sua casa tomadas de 2 pinos. E aí tem um problema, né? Olha, tudo bem, tem muitos aparelhos que as tomadas são de 2 pinos, os aparelhos de plástico, celular, por exemplo, o carregador de celular é de 2 pinos. Mas será que faz sentido você colocar na sua casa uma tomada de 2 pinos, sendo que se você for ligar, por exemplo, um computador, não um notebook que é isolado, mas um computador com a carcaça de lata, a tomada vai ser de 3, aí você vai ter que quebrar o pino do meio. Então, são coisas que às vezes não fazem sentido. Mas trocando em miúdos, só para responder a pergunta que veio aqui no canal, o que é a diferença básica entre a tomada de 3 pinos para a tomada de 2 pinos? É a existência ou não da possibilidade de se conectar a um fio terra. Qual que é o grande problema? O grande problema é que no Brasil as instalações são feitas e as tomadas de 3 pinos estão tendo o fio terra ignorado. Em todas as instalações? Não, claro que tem muita gente que instala o fio terra, mas não é a maioria das instalações, eles simplesmente ignoram essa questão do fio terra. Vai fazer falta? Sim, faz falta, claro que faz falta. Né? Imagine você sem ter a condição, por exemplo, de aterrar uma geladeira e a sua geladeira pode começar a dar choque e assim por diante. Será que realmente faz sentido essa proposta aí? Acho que não. Ao meu ver, o que faria mais sentido seria o incentivo à utilização correta da tomada, campanhas mostrando para as pessoas a importância, para que as pessoas gastem um pouquinho mais de dinheiro, invistam um pouquinho mais de dinheiro na própria casa e realmente instalem o aterramento, no lugar de simplesmente falar que, já que ninguém instala, vamos tirar isso e pronto. Mas, enfim, a resposta é essa aí. Muito obrigado, se inscreva no canal Leonardo Stupp, marque para receber notificações. Eu queria agradecer muito a pessoa que fez a pergunta e queria pedir para você, deixe aí no vídeo seus comentários a respeito do que você acha, né, sobre essa questão da tomada de 3 pinos, se você já sabia disso, e deixe propostas aí, né, para novos vídeos também. Então, muito obrigado, se inscreva no canal e até mais.